Que agora, praticamente a gente está no final. Um procedimento que eu realizo sempre é finalizo com 5 primeiros pontos novamente. Isso não é todo mundo que pratica, mas é uma questão didática, obedecendo aquilo que me foi ensinado pelos meus senseis, né? Então a gente sempre aplica novamente os 5 primeiros pontos. E agora, como que a gente finaliza a nossa sessão de reflexologia? E aí independe, hein, gente? Seja de 30, de 45 minutos ou de 60 minutos. A gente tem que fazer as percussões, tá? Então, eu posso deixar com a botinha, lógico, ali, ou eu posso tirar a botinha, né? E aí eu posso tampar os 2 pés aqui, aproximo um pouquinho mais, tá? Ajeito e faço as percussões. Eu geralmente gosto de fazer no mínimo 3 percussões. E as percussões servem para quê? Para acordar a musculatura que estava relaxada. Porque ele precisa ir embora inteiro, ele precisa ir embora né, disposto da sua massagem. Porque senão traz uma sensação de que aquilo gera uma preguiça. E não é esse o objetivo que a gente quer. A reflexologia é energizar o seu cliente, é aumentar, né, revigorar o seu cliente, tá? Então isso é importante. Então aí a gente começa a fazer as percussões e a gente pode começar com a tapotagem, ó, faz a mão em conchinha, tá? E aí esse barulho, essa postura aqui da conchinha vai gerar esse barulho que a gente pode estar aplicando aqui na percussão, né? E quando a gente faz a mão em conchinha certinho, além de fazer, né, a percussão, não gera nenhuma dor para o seu cliente, tá bom? Existe aquela outra que a gente faz com dedos abertos, e aí, ó, não bate a palma da mão, bate só as pontas dos dedos, ó. Né? Então a gente consegue estar fazendo nas 2 pernas. Então tem com as pontas dos dedos, tem com as 2 mãos fechadas. Na reflexologia eu não gosto muito de usar essa aqui com as 2 mãos fechadas, mas no shiatsu, né, e na quick massage a gente usa bastante. Na reflexologia, com as mãos separadas e só, né, um lado de cada vez acaba sendo melhor. Tá? E esse aqui é bem fácil de fazer. O detalhe é assim, ó, não bate, tá, com essa região da mão, só a ponta dos dedos. Até, ó, no vídeo vocês podem ver que o movimento fica mais bonito quando a gente faz da maneira correta, tá bom? Então, a tapotagem com as mãos em conchinha. E tem um outro detalhe. Essa aqui é a percussão. Por quê? Porque essa demora um tempo na sua carreira para você conseguir realizar ela da maneira adequada. Essa é bem difícil e essa sim representa, né, um marco de aquisição de experiência na prática da massagem. Quando você consegue fazer essa percussão, isso sim significa que você adquiriu a experiência mínima necessária para se tornar um massoterapeuta no Japão. No Japão. Lembra que eu estou falando? Não estou falando que é uma regra em todo lugar, mas no Japão, quando lá eu comecei, lógico que tudo muda, né, com o tempo, evolui, mas lá em 1996, né, a orientação do sensei que eu tive é que quando eu conseguisse fazer esse barulho, estão ouvindo? Ó, fica com a mão fechada, polegar solto e ele vai batendo aqui com esse vácuo gerado interno, ele vai fazendo o barulho dessa percussão do meu polegar na minha mão. Então, vocês podem ver que o meu dedo tem que ficar muito solto e o meu punho também tem que ficar muito solto. Só que para começar e para conseguir fazer essa percussão, você tem que praticar muito, muito, muito mesmo. De modo geral, demora uns 3 meses para você conseguir desenvolver o primeiro barulhinho. E aí depois disso, né, você vai aprimorando cada vez mais e aí esse processo fica bem mais rápido. Mas a diferença, e que é compatível com 3 meses, é porque no Japão, com 3 meses, eu já tinha atendido mais ou menos ali 900 atendimentos de massagem. Nós atendíamos na média de 250 a 300 clientes por mês. Tudo de 30 minutos. Por quê? Porque a procura é muito grande. Então,
Quando você está nesse nível, né, de prática, você consegue desenvolver mais rápido, certo? Agora, aqui no Brasil, que o processo é um pouco mais lento, né, pode demorar de 5 a 6 meses, mas eu tenho certeza que você consegue desenvolver se você praticar bastante esse movimento. De acordo com as minhas meninas, o pessoal que eu dou treinamento, que trabalha aqui comigo na Shizen, na minha clínica, e também nos cursos que eu aplico, o feedback, o retorno que eu tenho dos alunos é que realmente demora em torno ali na média de 3 a 4 meses quando se pratica. Aqui no meu treinamento, como elas são obrigadas a atender e praticar no mínimo uma sessão por dia, esse processo dura de 3 a 4 meses. Né? Teve uma ou outra pessoa que tem uma maior afinidade com a massagem com a mão, habilidade com a mão, ela consegue até em 2 meses. Já teve casos de conseguir desenvolver isso. Mas na média, 3, 4 meses. E se você tem um processo um pouco mais lento, né, de atendimento, vai demorar um pouquinho mais. Mas não desista e você consegue fazer esse barulho. Repetindo, ó, você pega, fecha as mãos, encosta os dedos aqui na base da palma da mão, tá? Esse polegar tem que ficar solto, e o punho também solto. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó, tá? E eu posso fazer isso aqui nessa região do tibial anterior, mas também na região das costas. E eu posso fazer com as duas mãos, ó. E aí sai um barulho relativamente alto. Então, quando você vai já tendo essa prática, esse é o barulho que a gente tem que conseguir aplicar. Tá ok? Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de curtir, né? Ajuda a gente aqui no nosso trabalho, divulgue aí com seus colegas. Esse vídeo foi para o quê? Para melhorar, para dar essas dicas essenciais na sua sessão de reflexologia podal. Então, bons estudos, pratiquem muito. A percussão, o estalinho aqui, ó, que vai te ajudar muito nesse processo de profissionalização, de credibilidade, de passar mais confiança para o seu cliente. E até o próximo vídeo.